Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor. Acreditamos que o nosso encontro é mais um encontro um tanto quanto biográfico, porque estamos a falar da vida e obra de um apóstolo, não uma pregação como tal, porque estamos em torno da vida de um dos mais proeminentes apóstolos de Jesus, este que, inclusive, os nossos, ou a Igreja Católica faz questão de dizer que foi o primeiro Papa, qual todos outros papas o substituem, né? Então, a relevância do apóstolo Pedro é de um tamanho, né, tremendo, e nós precisamos dar a ele o lugar, inclusive, que Jesus deu. Espero que nessa narrativa possamos, né, entender também alguns pontos, quer sejam positivos ou negativos do apóstolo, para entendermos o nosso chamado, nosso ministério. Espero que eu consiga fazer alguma aplicação que seja pessoal na vida de cada um dos que presentes estão aqui. Amém? Eu tive algumas dificuldades, pessoal, principalmente porque conversar com a esposa soube que ia fazer uma narrativa biográfica da vida do apóstolo Pedro, mas em forma também de partilhar a palavra. E eu tenho o costume de ler a Bíblia, né, antes de qualquer exposição. Mas a problemática de falar de Pedro é exatamente essa. Vamos falar de um homem que surge em várias, né, partes bíblicas, e como falar dele lendo só um versículo. Então vou indicar alguns versículos ao longo da narrativa, né? Pedro está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João, está em Atos, está nas cartas paulinas, está em suas próprias cartas. Então, ler um texto para falar de Pedro seria, na verdade, um tanto quanto complicado. Então, vamos a isso, né? A vida e obra do apóstolo Pedro. Ok. Meu estudo é sistemático, né? Eu vou trazer aspectos importantes da vida. Procurei fazer esse estudo resumindo a vida de Pedro. Primeiro, vamos começar por dizer que apóstolo Pedro, ele é natural de Betsaida, né? Aí, primeiro, de onde ele nasceu, Pedro é de Betsaida, foi um dos primeiros discípulos de Jesus, né? Esta aldeia de Betsaida, onde Pedro nasceu, era uma aldeia de pescadores, uma aldeia não muito distante de Cafarnaum, né? Essa região toda era bem vizinha, Cafarnaum, razão pelo qual não só os apóstolos, mas o próprio Jesus era chamado de Galileu, porque o grupo de Jesus era maioritariamente galileus, o próprio Jesus da Galileia, tendo ele nascido em Belém, mas após voltar do Egito, Jesus se instalou nessa região, né? Então ele foi chamado Galileu, ele era de Nazaré, e então Pedro igualmente Galileu, mas de Betsaida, né? Nessa região aí circunvizinha de Cafarnaum. Pedro, como todos os outros discípulos, eram galileus, excetuando Judas. Judas era o único que não era galileu, mas todos eram da Galileia, né? Para nós registrarmos esse aspecto em João 1:44, nós temos, a partir do capítulo de João, quando João define quem Jesus era, o verbo que se fez carne, ele dá testemunho de João Batista, e a partir de João Batista nós sabemos que 2 discípulos de João Batista acabaram seguindo a Jesus, né? Quando ele diz: "Eis aí o Cordeiro de Deus", no dia seguinte, e um deles era André, irmão de Pedro, né? Que eram de Betsaida. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, ele vivia praticamente em Cafarnaum, e podemos ter esse registro em Marcos 1:21, né? Ele tinha casa em Cafarnaum, não obstante ser de Betsaida, que não era muito distante de Cafarnaum. Pedro tenha provavelmente nascido em Betsaida, mas vivia então na Galileia.
ok? Então, essa sugestão encontra base bíblica para falarmos dele. Pedro era irmão de André, como já fiz referência. André foi o primeiro a encontrar Jesus, sendo André um dos discípulos de João Batista, um dos dois que seguiram a Jesus no dia após Jesus ser batizado por João. Jesus olhou para trás, dois jovens o seguiam, ele perguntou: o que vocês buscam? Ele diz: Raboni, né? Quer dizer, Raboni, onde moras? Mestre, grande mestre, onde é que moras? Jesus disse: vem e vede. E eles passaram a noite. No dia seguinte, André foi chamar a Pedro. E uma lição interessante aqui é que André foi quem chamou Pedro para conhecer Jesus, mas Pedro se torna, né, no grupo de Jesus, falemos assim por questão hierárquica, Pedro se torna maior do que André, né? É interessante que esse aspecto pode nos ensinar que, inclusive, aqueles que nos evangelizam amanhã podem nos pastorear, né? Porque Pedro se torna praticamente líder do grupo, líder de todos os apóstolos. O próprio André, que é que evangelizou Pedro, que foi o buscar, acabou ficando sobre liderança de Pedro. Então, para percebermos que a liderança não é, na verdade, um privilégio dos que vieram primeiro. Liderança é um privilégio da graça de Deus, né? Aqueles que nós ganhamos hoje podem ser nossos líderes, nossos mentores amanhã. E isso simplesmente porque recebeu isso da graça, né? Então, apóstolo Pedro era irmão de André. Outra questão sobre Pedro: Pedro era pescador de profissão, igualmente como André. Eles eram bem pescador e essa profissão tenha sido herdada de seu pai. O pai de Pedro e de André chamava-se Jonas, né? É por isso que Jesus chamou a Pedro, né, Simão Bar Jonas. Já vou explicar um pouco sobre Simão. Simão Bar Jonas, Bar Jonas, como a palavra Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Então, esse era o nome de Pedro, do pai de Pedro, que era pescador, segundo também João 1:42. Outra verdade sobre Pedro é que Pedro era casado, né? E como sabemos que Pedro era casado? Em Marcos 1, versículo 30, quando Jesus tem encontro com Pedro, ele então acabou, né, levando Jesus para casa e curou a sogra, né? Conhecemos a história, a sogra de Pedro. Então, não há possibilidade de ter sogra sem ter esposa, né? Então, Marcos 1:30 traz-nos então a revelação de que Pedro era bem casado. Além disso, é bem possível, embora não temos menção, é bem possível que a mulher de Pedro estava envolvida nas missões, ok, com Pedro, e o acompanhasse nas missões. Por que sabemos disso? Para ver aí alguém apostar os versículos, está interessante. Por que sabemos disso? Porque em 1 Coríntios 9:5, Paulo faz referência disso, ok? Paulo faz referência. Em 1 Coríntios 9:5, temos uma inferência ou uma alusão à mulher de Pedro tendo, então, presença, ok, no ministério, ok? Paulo fala disso, nós sabemos, não podemos levar também mulher como os outros apóstolos, Simão. Então, a mulher de Pedro era parte do ministério de Pedro. A mulher de Pedro estava presente, segundo, então, a alusão que Paulo faz, ou então a defesa que Paulo fazia deles, porque os apóstolos da circuncisão, como era chamado Pedro, eles tinham, então, as mulheres envolvidas no ministério e nas missões, ok? Outra questão sobre Pedro é que Pedro tinha uma educação mais ou menos, né? Vamos lá, era uma família simples, do campo, da pesca, pai pescador simples, o irmão aprendeu a profissão com o pai, simples, e ele certamente aprendeu a lição do pai, ou a profissão do pai. Eram pescadores, ok? Só que essa profissão de Pedro, né, não obstante ele não ter tido muita educação, lhe trazia alguns benefícios, ok? Ele era de instrução limitada, mas porque era pescador e as áreas da Galileia, né, que eram marítimas, ela era feita de muitos estrangeiros que vinham.
Então, Pedro não só falava hebraico, que era a língua de todos, mas também falava aramaico, né? Com um forte sotaque da Galileia, ou da região da Galileia, porque a Galileia, como é chamada a Galileia dos gentios, era feita de povos miscigenados, os povos que vinham de muitas outras áreas por causa da condição marítima do porto, eles acabavam atracando ali, parando ali. E também aí pode-se entender a razão porque quando José e Maria saíram do Egito, o local mais sensato para se estar era naquela área da Galileia, que era chamada Galileia dos Gentios, porque muitos gentios se alocavam naquele lugar, né? É tipo Luanda, Benguela, né? Tem mar e acabam as pessoas vindo muito mais para aqui por causa do mar, por causa do porto, por causa dos negócios, né? Então era essa área. Pedro falava também aramaico com esse forte sotaque e podemos ter esse registro também em Mateus 26, 73, Marcos 14, 70, ok? Então o aramaico eles usavam muito para falar e escrever, né? E Pedro também poderia entender um pouco do grego, por causa, e eu digo, essa é a vantagem dele ser pescador, porque está fazendo negócio. Vou dar exemplo aqui de Angola. Alguém que vive ou que trabalha vende nos Kwanza ou no Rock, já não tem Rock, mas tem lá o Panguila, ele tem um pouco de lingala, aprende um pouco de inglês, porque nas negociações as saudações introdutórias tinham que estar presentes. Então, por causa disso, Pedro falava hebraico, escrevia e falava aramaico com um certo sotaque, mas também falava um pouco de grego, né, por conta de sua profissão, ok? E esse grego era muito usado em Decápolis, né, e Decápolis estava perto da região onde Pedro vivia e exercia sua profissão. Outra questão sobre Pedro é que de Pedro também podemos aprender que ele era o único discípulo que tinha muitos nomes. Pedro tinha muitos nomes, né? Vamos lá. O nome hebraico de Pedro é Simeão, ok? Isso no hebraico. Simeão. E esse nome é utilizado originalmente em textos como Atos 15, 14, 2 de Pedro 1, 1. Nós ouvemos esse nome usados como deve ser, Simeão. E esse nome Simeão, não sei se os amados se lembram, está conectado aos filhos de Jacó, ok? Então, Pedro tem o nome de um dos filhos de Jacó, de umas 12 tribos, Simeão, a tribo de Simeão, o filho de Jacó. Então, esse era o nome que eles davam, ok, a Pedro. Igualmente, Judas também é o nome de Judá, né? Judá. A forma Judas, a pronúncia Judas, assim como a pronúncia Simeão, no grego depois caiu, né? Por causa de adoção do grego, ficou Simão, Simão, Simeão, Simão, Judas, Judá, né? Ali por conta do aspecto grego de pronunciar o hebraico, né? Como não se pronuncia corretamente, o Simeão virou Simão, ok? Então, esse é provavelmente o nome original de Simão ou Simeão. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus o chama de Cefas. Esse Cefas não é hebraico, mas ele vem do aramaico, né? Kefa, que tem o significado de rocha, ok? Jesus fala com ele em aramaico, porque era a língua que Pedro conseguia escrever, falar, né? E era a língua das relações aí sociais de todos eles. Então, o termo Kefa, que gerou a palavra Cefas, que significa rocha, pedra, é o que Jesus usa, e temos esse registro também em João 1:42, porque é assim que Jesus o chama. Jesus sabia que ele era Simão, sabia que ele era Simeão, Simão, mas ele o chamou de Cefas. Na verdade, o nome Cefas foi Jesus que deu, ok? Os pais de Pedro lhe chamaram de Simeão, e então Jesus o chamou de Cefas. Esse era o nome que Jesus deu. Significado, ok?
tu és Cefas, tu és pedra, tu és rocha, porque ele passaria por situações de fraquejar. E Jesus esperava dele muita firmeza. E porque se espera de líderes, e Pedro tinha uma liderança natural por causa da questão comunicativa, era fácil de comunicar, era fácil de questionar, era alguém que não tinha medo de enfrentar pessoas, nem o próprio Jesus, ele tinha receio, ele já chamou Jesus num canto para lhe repreender: mestre, não é bom que você vá morrer em Jerusalém, como é que nós vamos ficar? Jesus lhe repreendeu: tu não entendes as coisas que são de Deus, só as que são do homem, da carne, aparta de mim, Satanás, sai para trás. Então Pedro era um ser muito firme. Mas Pedro, mesmo tendo recebido de Jesus o termo Petros, né, ou Cefa, e a forma grega do aramaico, Cefas, ficou Petros. Petros, que chegou a nós, Pedro, que chegou em inglês Peter, né? Petros é pedra ou rocha em grego. Em aramaico era Cefa ou Kefa, né? Cefas na língua portuguesa. Jesus esperava de Pedro que ele fosse firme, como um líder, mas houve momentos que Pedro fraquejou, né? Diante, então, do dia anterior à sua crucificação, Pedro negou Jesus. Pedro disse: não conheço, não conheço. Então, naquele instante, ele perdeu firmeza. Por isso, quando Jesus é crucificado e Pedro soube pelas mulheres que Jesus havia ressuscitado, Pedro correu mais rápido que João, né? Pedro correu mais rápido que João, né? Na verdade, ele saiu primeiro que João. João foi um pouco adiante dele, mas quando ele chegou na porta, alguns teólogos acreditam que Pedro poderia ter uma massa física que não lhe permitisse ser muito rápido ou muito mais rápido que João. Então ele saiu mais rápido, mas João correu atrás de Pedro e passou adiante. Mas quando João chega à porta, não entra, porque vendo apenas o túmulo vazio, acreditou. Pedro entrou e segurou nos panos, porque ele entendia então que havia negado o Filho de Deus, o Filho da luz, tinha sido fraco e não tinha vivido a palavra ou o título ou o nome profético que Jesus lhe deu: Petros, tu és firme, né? Mas ele negou a Jesus. E Pedro manifestou, a vida de Pedro sempre foi e vou trazer esses aspectos do contexto bíblico, de fraquejar entre o que ele era como Simeão e o que Jesus esperava dele como Petros, como firme, como pedra, né, como rocha. Pedro sempre fraquejou entre esses dois lados dele, né, essa volatilidade de Pedro. Então, ela tem essa variedade de nomes, e vamos ver que Paulo, por exemplo, Paulo nunca chamou Pedro de Pedro. Paulo gostava de designá-lo como apóstolo Paulo, nunca chamou de Simão, sempre gostou de designá-lo como Pedro, né? Chamava de Cefas. Isso temos registro em 1 Coríntios 1:12, 1 Coríntios 15:5 e Gálatas 2:9, né? Gálatas 2:9, 1 Coríntios 1:12 e 1 Coríntios 15:5. Paulo sempre chamou a Pedro como Jesus lhe chamava, de Cefas, né? Ele nunca lhe chamou de Simão. Ele sempre chamava de Pedro, Cefas, Pedro. Ele sempre chamou a Jesus, e devemos aprender com Paulo. Deixa aqui chamar um pouco Paulo a narrativa de Pedro. Devemos aprender com Paulo a chamar as pessoas como Deus os chama, né? Temos que ter a capacidade e a sabedoria de chamar as pessoas como Deus as chama. E Paulo era muito sábio, chamava Pedro como Jesus o chamava, e não como os pais biológicos o nomearam. Então, ele gostava de chamar a Pedro como Jesus o chamava, de Cefas, né? De firme. Hoje, no português, pode perder sentido, mas para Paulo que está escrevendo, ele diz assim, ele está dizendo assim, Cefas, está dizendo o firme, e nota que Paulo já repreendeu a Pedro, né? Já lhe repreendeu, porque ele não foi firme no momento que deveria ser. Num dia em que estavam os gentios, ele estava com eles. Quando chegaram os irmãos judeus, ele fingiu que não estava, e Paulo ficou chateado e lhe confrontou na cara, porque naquele momento firme fraquejou e não foi firme. Mas, enquanto Paulo chamava sempre a Pedro de Pedro, de Cefas,
apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro, porque João, sendo também pescador, já o conhecia antes, ok? João já o conhecia muito antes, já o conhecia como Simão. Então, João conhece o Simão, o pescador, o conterrâneo dele, e há registro de que eles poderiam ter muita proximidade familiar, né, de primos, e João o chamava de Simão. Quando Jesus o chama de Pedro, ele também passou a chamar de Pedro. Então, fica a combinação dos dois nomes, né? Ele chamava Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro. Então, ele no seu evangelho registrava sempre Simão Pedro, né? Registrar o Simeão, o Simão e o Pedro que Jesus deu. O Simão, que é o nome que o pai Jonas deu, e Pedro, que é o nome que o mestre Jesus deu. Marcos chamava também ele de Simão, né? Até o capítulo 3 do evangelho de Marcos, ele o chamava sempre de Simão, 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 e depois o livro mudou o tom, deixou de chamar Simão e passou a chamar a ele de Pedro. Todo o livro, até o fim de Marcos, ele era apenas Pedro. Agora, Pedro nos ensina muitas coisas. Ensina-nos que Jesus chama pessoas, né? Para mim, Pedro é no Novo Testamento que Moisés era no Antigo, quanto à questão temperamental. Pedro era um típico homem do trabalho, era muito simples, era uma pessoa muito frontal, era impulsivo, não temia muitas coisas. Então, esse era o caráter dele. E, inclusive, antes mesmo de passar em Getsema, Pedro, lá no monte, ele se coloca em conflito, em confusão. Em Getsemane, pegou a espada e cortou a orelha. Jesus teve que reparar a orelha de Marcos, colocando a orelha de volta, porque Pedro era impulsivo, às vezes não cumpria a ordem como devesse, ok? E vemos o caráter de Pedro, inclusive, e falo um pouco adiante disso, na maneira como Jesus o questiona 3 vezes, porque Jesus precisava ter certeza se era isso. Pedro, tu me amas? Eu te amo, tu sabes que eu te amo. Tu, Pedro, tu me amas? Mestre, sim, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ficou chateado, ficou nervoso. Mestre, por que tantas vezes? O senhor sabe que eu te amo. Então Pedro era assim, muito, né? Muito ele era autêntico, essa é a palavra certa. Pedro era autêntico, era sanguíneo, né? Ele era muito autoconfiante. Imagina só soldados e você com uma espada e confia que você vai vencer a guerra. E começou já a cortar. Nem perguntou ao general da tropa se podia atacar, ele já entrou para o ataque. Então, para além de Pedro ser essa pessoa de muito ataque, essa pessoa sanguínea, autoconfiante, Pedro também era emotivo, né? Ele era muito emotivo. Ele tinha por Jesus um amor extraordinário. Deixa eu fazer uma comparação, por exemplo, entre Pedro e João. O João era o discípulo que Jesus amava. É o que a Bíblia fala, né? O próprio João, para não mencionar seu nome, dizia o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. João era o discípulo a quem Jesus mais amava, dentre os 12. Mas Pedro era o discípulo que mais amava Jesus. Quando começamos a ver o amor de um discípulo para com Jesus, surge o amor de Pedro. Mas quando vemos o amor de Jesus para com o discípulo, surge o amor por João. Então nós podemos rapidamente comparar que João era o discípulo que Jesus mais amava, mas Pedro era o discípulo que mais amava Jesus. João, o discípulo que Jesus mais amava, e Pedro, o discípulo que mais amava Jesus. Isso coloca Jesus em um patamar extraordinário de ser. Porque se fosse para amar mais alguém, Jesus tinha que amar mais a Pedro, porque Pedro lhe amava muito mais. Mas o amor de Jesus nunca é retributivo, o amor de Jesus é iniciativa. O amor de Jesus é iniciativa, nosso amor é que é retribuição. Então, o amor de Jesus não é uma resposta ao nosso amor. O amor de Jesus é o inicial. Nosso amor é que é uma resposta ao amor dele. Aí eu percebo a história de uma mãe que vivia a cozer bonecas, né? E a filha estava a brincar e a mãe fazia, como é que chama isso, amor? Cozer renda, né? Tem um outro nome. Tricô, e a mãe fazia tricô e a filha vinha sempre, mamãe, eu quero brincar com a mamãe. E a mamãe dizia, não, eu estou ocupado, vai, eu te chamo já. Veio a segunda vez, a mãe sempre a fazer o tricô, sempre a cozer. A mãe, por favor, eu quero brincar com a mamãe.
E a mamãe dizia, não, vem. E depois de muitas vezes a filha se aborreceu, disse, mamãe, eu estou cansada de brincar com a minha boneca. E a mãe perguntou, por quê? Porque eu amo muito minha boneca, mas ela não me ama de volta. E a mãe disse, então tu só me amas porque eu te amo de volta? Disse, não, mamãe, eu te amo porque tu me amaste quando eu não podia te amar de volta. Tu me amaste quando eu não podia te amar de volta. Então ela respondeu isso para a mãe e a mãe ficou impactada com a explicação da criança, porque esse é o amor de Deus. Ele nos amou quando nós não podíamos lhe amar de volta. Por isso, o nosso amor em retribuição é muito intenso, é muito forte, é grandioso, porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não podíamos lhe amar de volta. Ele nos amou há 2000 anos atrás, antes mesmo de eu nascer, ele já me amou. E glórias a Deus por isso, porque Cristo nos amou antes de nós podermos lhe amar de volta. Amém. Amém. Então, continuando com nossa biografia de Pedro, com Pedro nós podemos aprender esse campo, né, que João era o discípulo que Jesus mais amava e Pedro o discípulo que mais amava a Jesus. Nós podemos também perceber, em termos de início, Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Os dois primeiros, só se menciona André, não sabemos qual era um deles, que era discípulo de João Batista, mas é bem provável que no grupo de Jesus havia 7 pescadores, sete pescadores, né? Temos menção de 4, né? Claramente, que é Pedro, João, Tiago e André, claramente. Mas poderia ter outros e procuro não mencionar aqui esse aspecto, porque estamos concentrados em estudar Pedro. Mas Pedro foi achado, né, por seu irmão André no dia seguinte. Após Jesus ter sido batizado, no dia seguinte, André foi, né, passou a noite com Jesus na casa dele com mais um discípulo de João, e no dia seguinte ele foi buscar Pedro. Então, após o batismo, um dia, outro dia, Pedro apareceu. Na verdade, no terceiro dia é que Pedro acaba, então, tendo proximidade com Jesus. Se nós quisermos fazer uma interligação, isso em João 1:41, que também já fizemos questão de ler, se quisermos fazer uma ligação com Marcos 1:16, algumas pessoas questionam, mas Jesus encontrou Pedro no mar ou André que foi encontrar a Pedro, né? Fica essa questão. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, é que segundo o Evangelho de João, nós percebemos logo que após o batismo houve um espaço temporal de Jesus indo para o deserto, né? Após passar por tentação e vai, ok? Mas isso acontece nesse processo. Jesus é batizado, o Espírito Santo confirma, no dia seguinte passa de novo ali, os discípulos lhe seguem, e André conhece, e depois Jesus vai, ok? Jesus vai e volta, e ele já conhecia discípulos, já conhecia esses moços. Mas Jesus vai ao Mar da Galileia, faz um convite, né, a ele. Essa é a razão porque nós entendemos que quando Jesus manda lançar a rede, Pedro já diz assim, sobre tua palavra lançaremos. Sobre tua palavra lançaremos, por quê? Porque quando André encontrou a Pedro e disse, achamos o Messias, foi André que disse a Pedro que achamos o Messias. E isso é muito interessante, eu gostaria que guardasse esse aspecto, porque eu gostaria de poder elucidar aqui algo interessante, né? Interessante. Foi André que disse a Pedro que encontramos o Messias, segundo o que lemos aí já, João, né? 41. Achamos aquele, né, que é o Cristo. E Pedro foi lá para confirmar e lhe deram o nome de Cefas, e então Pedro passou a conhecer Jesus, a se relacionar, andar, e depois continuaram a andar quando encontraram Filipe. Depois Filipe foi encontrar Natanael. Natanael veio para confirmar se ele era mesmo o Messias, poderá vir alguma coisa boa de Israel ou de Nazaré. Vem e vê, e foi lá, e Jesus lhe revelou que antes que Filipe te chamasse eu te vi debaixo da figueira. E essa história, né? Jesus vai ao deserto, depois que volta, ele vai para o Mar da Galileia e começa a chamar expressivamente alguns homens. Primeiro, temos que entender que Jesus está na sua região, né? Então, vamos lá dizer. Primeiro, é bem provável que eles poderiam conhecer Jesus, já de conhecer como pescador. Após a confirmação de João Batista de quem Jesus era, André passa a lhe seguir, fala para Pedro que encontraram. Jesus vai para o deserto, volta e o chama, dizendo que faria pescador de homens, que devessem abandonar o barco, certo? Só nesse aspecto é que eles abandonaram o barco. Após eles passarem noite com Jesus, algumas noites, eles ainda eram pescadores.
mas quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa, eles abandonam os barcos e começam a seguir. Então, às vezes, para nós entendermos o aspecto, temos que ler o Evangelho e outro, entender o universo temporal em que cada aspecto se deu. Ok? Só depois, mais tarde, quando eles seguiram, quando já o grupo já estava montado, já estava Natanael, Filipe, já estava Marcos, que deixou imposto, já estava lá no meio do caminho, meses depois, é que Jesus, descendo do monte, dentre eles, os 12, certo? Isso, vamos lá, se nós temos a chamada em João 1, em Marcos 1, Jesus só chama os 12 quando em Marcos, né, começa a mencionar, primeiro, a proximidade, Marcos 5, 37, Marcos 9, 12, Marcos 14, 33. Né? Esses são os textos onde nós começamos a ver esse progresso, né? O progresso. Ainda podemos registrar Marcos 3, 16 a 19, a chamada dos 12, ou a menção dos 12, em Lucas 6, 14 a 16, Mateus, porque os evangelhos registram Mateus 10, 12 a 4, e também se faz menção dessa chamada quando Jesus é assunto aos céus e se faz menção para selecionar o outro que podia substituir o lugar de Judas em Atos 1, 13 e 14. Amém? Então, nós podemos entender esse universo. Pedro é um dos primeiros discípulos de Jesus, ok? Embora não se diga um dos primeiros apóstolos, porque os apóstolos foram chamados todos juntos, né? Já lá no meio do caminho. Mas é um dos primeiros discípulos, né? Só tendo os 2 discípulos e André, 2 discípulos, um deles André, à frente dele. Então, Pedro é o terceiro discípulo do grupo de Jesus, ok? Depois vem Filipe, Natanael, depois se juntam outros no caminho do discipulado. Ok? Vamos lá. Pedro tinha uma participação muito, mas muito ativa no ministério de Jesus. Eu tenho uma pregação que fiz há uns 15 ou 16 anos atrás, em que o tema da pregação era 12-3-1. 12-3-1. 12-3-1. O que eu falava nessa pregação? Eu dizia que o grupo de Jesus era feito sensivelmente de 12, estes que foram chamados de apóstolos, né? Os enviados, os que seriam enviados, que seriam feitos pescadores de homens e posteriormente enviados. Mas o grupo de Jesus tinha 12, mas vemos no grupo de Jesus uma divisão extraordinária que se repete praticamente em toda a narrativa, né? Seria bom falar de João, mas estou a falar de Pedro. E Pedro estava nas 2 divisões importantes do grupo. Eram 12, mas dentre os 12 tinha 3 e dentre os 3 tinha 1. E Pedro estava nos 2 grupos seletos. Pedro era um dos 12 e Pedro era um dos 3, né? Só João estava nos 3 grupos. João estava nos 12, 3, João era esse 1, né? 12 subiam ao barco, 3 subiam ao monte, mas só um subia ao colo. A transfiguração, só um viu o Apocalipse. Aos 12, ele ordenava 3 Jesus na morte, os discípulos todos assentados. A Bíblia diz que os discípulos todos perguntaram a quem haveria de trair, e Jesus não respondeu a ninguém, mas Pedro deu um toque a João e disse, pergunta a você. O que o próprio Pedro sabia que Jesus mais amava e que a João, não estamos a falar, mas deixa eu trazer esse aspecto só para reforçar aqui a questão da intimidade de João, né? E João perguntou a Jesus, deu um pão, molhou e disse, a quem eu der esse pão molhado, esse há de me trair. Porque João conseguia coisas que os outros não conseguiam. Né? João tinha uma intimidade tão tremenda com Jesus que ele deitava no colo e era muito carinhoso, era muito, né, muito íntimo de Jesus, né? E João ouviu coisas que os outros não ouviram. Só ele disse no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? O verbo se fez carne. João tinha essa intimidade. O próprio Pedro sabia. Mas o que precisamos perceber desse grupo é que Pedro era um dos 12 e posteriormente se torna um dos 3, ok? Eles, os 3, viram a ressurreição da filha de Jairo, viram a transfiguração, a presença de Elias e Moisés no monte junto com Jesus. Esses 3, eles se tornaram praticamente líderes da igreja. A igreja tinha a primeira pessoa, e isso por posição de nome, era Tiago, Cefas e João. O primeiro homem era Tiago, segundo Cefas, e o terceiro era João, certo?
Eu não sei se essa posição era a posição de morte, porque Tiago morreu primeiro, degolado, Pedro morreu a seguir, crucificado, e João acabou morrendo de morte natural, mesmo depois de passar numa banheira, né, ou numa panela a ferver de azeite, mesmo sem morrer, foi lançado na ilha de Patmos, onde teve a visão de todo o livro de Apocalipse, né? Então, percebemos logo que Pedro era das pessoas muito importantes no grupo, tinha um espírito natural de liderança. Amém? Outro aspecto importante sobre Pedro é que Pedro é o discípulo que, por ser muito impulsivo, ele era muito corajoso. Eles viram todos Jesus andar por cima deles, mas só Pedro tomou a iniciativa de dizer: se és tu, me manda vir ter contigo. Em Mateus 14, 28, né? Mateus 14, 28. Nós podemos ver essa coragem de Pedro. O que podemos aprender com Pedro? Né? Uma fé extraordinária. Pedro era o tipo de pessoa que tinha uma fé brutal. Eu acho que o nível dele de coragem e de intimidade te fez alcançar coisas que não sei quem mais, né, alcança. Então, eu penso que Pedro tinha esse nível de intimidade, depois mais tarde vamos ver ele com a sombra curar, né? Ele era o tipo de pessoa que confrontava e confrontou a fé. Algumas vezes a fé tem que ser confrontadora, né? Pedro, se tu és, se eu, Senhor, me manda vir ter contigo. É como se Pedro tivesse a dizer assim: Senhor, eu sei que o meu Senhor me daria qualquer ordem e eu obedeceria, e aconteceria exatamente como ele dissesse. E então ele disse: se és tu, me manda vir ter contigo. E Jesus ordenou e Pedro andou por cima da água. Mais uma vez, o caráter de Pedro se revela aqui. Pedro tinha volatilidade natural. No meio do caminho, viu as ondas e começou a se afundar. Porque Pedro era, às vezes, aquela rocha que Jesus esperava que ele fosse, mas às vezes fraquejava. E deixa eu dar aqui um conselho para alguém que nos ouve. Talvez você seja muito corajosa, mas lá no fundo você tem medos, você tem receios. Mas a vida também é feita de altos e baixos, curvas e contracurvas, tempos e contratempos. Não permita que a fraqueza de ontem afete a coragem de hoje. Não permita que o medo da manhã afete a coragem da noite. Se ontem errou, acerte hoje. Se falhou antes de ontem, hoje você pode ser corajoso outra vez. Então Pedro era o tipo de pessoa que nunca usava a coragem o medo de ontem para perder coragem hoje. Mesmo repreendido, muitas vezes ele pulava outra vez para a coragem e outra vez manifestava a rocha que Jesus esperava que ele fosse, a pedra que Jesus esperava que ele fosse, o Petros, né, o firme. E então Jesus esperava muito deles. Em Mateus 17, 1 a 8, nós vemos Pedro a se colocar. Ele era o porta-voz do grupo. Pedro era o que falava. Sempre que falava alguma coisa, Pedro era o que colocava a palavra de todos na boca dele. Quando Jesus sobe com os três ao Monte da Transfiguração, Jesus transfigura a sua aparência. E aqui vai uma lição também. Então, eu contar a biografia, mas fica sempre uma fagulha de mensagem para os amados. Ele sobe ao monte e no monte eles veem aquela imagem extraordinária de Jesus no meio de Moisés e Elias. Foi Pedro que, mesmo em sonar, acertou na revelação. Ele estava cheio de sono. Aqui em Angola, vi que tem brasileiros aqui em Angola, né, ele começou a falar à toa, acho que também se fala isso no Brasil, né, à toa, começou a falar, né, cheio de sono. Ele se levantou, viu aquela imagem e logo começou a falar. Só que ele não falava à toa, ele falava da parte do Espírito. Disse assim: mestre, é bom que fiquemos aqui e façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quem disse a eles que aquele era Moisés, aquele era Elias? Quem disse para ele? Ninguém. Era o Espírito. A mesma coisa que aconteceu quando ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Vou chegar a isso daqui a pouco, mas vamos falar aqui ainda da transfiguração. Pedro, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E Jesus não retrucou isso. Era exatamente Moisés e Elias. Às vezes, quando nós falamos do Espírito, da parte do Espírito, nem nós mesmos sabemos que estamos a falar da parte dele. Porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, ou comunica por meio do nosso espírito a vontade de Deus.
É por isso que interessa muito aos cristãos estarem sempre conectados ao Espírito, porque há muita coisa que nós falamos, não falamos de nós mesmos, mas falamos da parte de Deus. Pedro estava a sair do sono, né? Mas quando viu aquela imagem, começou a falar que era necessário fazer 3 tendas. E a maravilha da declaração de Pedro é que Pedro posiciona de maneira correta a construção das tendas. Diz assim, façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro, sendo judeu, ele poderia normalmente colocar Moisés à frente de Jesus e Elias à frente de Jesus. Ele poderia ter dito mais ou menos assim, façamos 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. Ele não colocou assim, ele diz assim, façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não obstante Jesus ia ser amigo, mestre dele, ele posicionou Jesus à frente de Moisés e Jesus à frente de Elias. Ele colocou, pelo menos, em lugar de importância, em posição de importância, Jesus primeiro, Moisés depois, Elias por último. Ele está a dizer assim, Jesus é maior do que Moisés, Moisés maior do que Elias. Está aqui, pelo menos, o posicionamento também da idade. Ele está a dizer assim, Moisés é mais velho de Elias, por isso fica na frente. Mas Jesus é mais velho de Moisés, por isso vem primeiro. Jesus é mais velho de Moisés, é antes de Moisés, porque Jesus disse antes que Abraão fosse eu só. Se Jesus é antes de Abraão, então ele é muito antes de Moisés. Quem poderia dizer a Pedro que Jesus é antes de Moisés? Então façamos primeiro para ti, depois para Moisés e depois para Elias. E outra questão, Elias é profeta, Moisés é sacerdote. Nota que ele está a dizer, façamos primeiro uma tenda para ti, porque Jesus representa rei, é o reinado. Aí estavam 3 ministérios. Jesus, mesmo sendo profeta e sacerdote, naquele momento ele estava ali como rei. E quando se é rei, você é rei até do sacerdote, você é rei até do profeta. É dali que quando Natan soube, né, da recomendação que Deus lhe deu em relação a Davi, disse assim, ele se souber vai me matar, ok? O próprio Samuel disse acerca de Saul que ele me mataria, certo? Então, aqui começamos a perceber que Jesus estava ali como rei, Moisés como sacerdote e Elias como profeta. Não obstante Jesus, então, ter essa tríplice posição, né? Jesus é nosso sumo sacerdote, ele é o profeta vivo, né, de Deus. Ele é o profeta Deus, é Deus dos profetas. Como se disse, esse é o profeta que haveria de vir, em referência a Jesus. Então, estamos aqui diante desses 3 encontros. Outra questão que eu quero arriscar, né, na ortodoxia, vou arriscar essa inferência, é que nós estamos aqui diante de 3 séries. Primeiro, acerca de Moisés, se disse que morreu e o seu corpo foi sepultado por Deus. Acerca de Elias, se disse que foi arrebatado ao céu. E acerca de Jesus, ele é o Deus que desceu dos céus e estava na terra. Então, vamos colocar assim. E Elias foi trasladado. Elias foi trasladado para o céu. Os que morriam antes da morte de Cristo desciam para o céu do pai Abraão e Jesus está na terra. Logo, o encontro é marcado por um que desceu da transladação dos céus, um que subiu do céu de Abraão ao encontro de Jesus que estava ali. Quem seria o mais importante senão a pessoa que eles venham encontrar? Logo, naquele encontro, Jesus era o anfitrião. Jesus era o que recebeu os convidados. Não foi Jesus que se moveu para ir ter com Moisés, ou Jesus que se moveu para ir ter com Elias. Elias e Moisés se moveram para ir ter com Jesus. Então, foram eles que foram ao campo de Jesus, por causa do nível de importância que Jesus representa. Jesus é tão importante que Moisés e Elias vieram ter com ele. Olha a grandeza do que ele representa. Olha o quão poderoso Jesus é. E Pedro está a dizer assim, façamos uma tenda primeiro para ti, depois para Moisés e depois para Elias. É Pedro, estamos a falar de Pedro. Pedro, a revelação da graça. Primeiro para ti. E outra questão aqui que entra é o quê? É que Pedro está a dizer, façamos 3 tendas. 3 tendas porque esses são 6. Era Jesus, Moisés, Elias, Pedro, João e Tiago. Ele falou 3 tendas. Podia ser 6 tendas. Por que ele estava a falar 3 tendas? Porque na tenda de Jesus, eles estavam a se incluir. Façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Noutra palavra, nós não precisamos ir para a tenda de Elias. A tenda de Elias é de Elias. A tenda de Moisés é de Moisés, mas a tua tenda é nossa. A tenda de Jesus é a tenda dos seus discípulos. Jesus não vá para algum lugar que seus discípulos não tenham ido. Os discípulos não vão a nenhum lugar que não tenham levado Jesus. Então, a tenda de Jesus seria a maior das tendas feita naquele dia. Por quê? Porque nela entraria também Pedro, entraria
entraria também João, se subisse Bartolomeu também entraria, se subisse Natanael também entraria. Então a tenda de Jesus é maior, porque ele é a tenda onde entram todos, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas. É a tenda da salvação, é a tenda para a libertação de brancos, negros, amarelos, de africanos, de europeus, de asiáticos. A tenda de Jesus é a tenda maior. A tenda de Moisés é grande porque Moisés, ele precisa da arca, precisa dos 10 mandamentos, ela precisa... Mas a tenda de Moisés, de Elias é pequena, porque um profeta só precisa de um lugar para colocar o joelho, né? Façamos um pequeno quarto para o homem de Deus lá em cima. O profeta não precisa de nada mais, apenas de um quarto pequeno, onde possa colocar o joelho e ouvir Deus, e sair de lá para falar ao povo acerca de Deus. Então temos aqui 3 tendas que Pedro propôs: a tenda de Jesus, que é maior, a tenda de Moisés, que é grande, e a tenda de Elias, que é pequena. A tenda pequena é para oração, a tenda grande é para intermediação, a tenda maior é para a salvação. É a tenda do nosso Senhor Jesus Cristo, a tenda onde todos podem entrar, ainda resta espaço. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Então, nós podemos ver alguns textos onde Pedro era praticamente o porta-voz do grupo. Mateus 15:15, Mateus 18:21, Marcos 1:36, Marcos 8:29, Marcos 9:5, em Marcos 10:28, em Marcos 11:21, Marcos 14:29, Lucas 12:41. Estamos a ver sempre Pedro a ser o porta-voz do grupo todo. O grupo todo estava sobre orientação de Pedro. Pedro respondia por todos. Então, nós começamos a ver que Pedro tinha esse lado, né, no ministério, inclusive na precipitação. Pedro se precipitou em repreender Jesus por causa da sua volatilidade, né? Em Mateus 16:22. Foi Pedro que falou, e aqui deixa eu fazer uma paragem para os irmãos entenderem algo interessante. Pedro, e fica aqui, isso tem que ficar gravado na mente dos amados irmãos, algo interessante. Em Mateus 16:16, Jesus diz para Pedro que ter dito que Jesus era o Cristo não era da carne nem do sangue. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai, meu Pai. Só que eu, como estudioso da palavra, me indaguei. Vamos lá, versículo 17, 18. Me indaguei. Porque Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: tu és Pedro. E sobre essa pedra edificaria a porta do inferno, no versículo 18. Mas antes, no versículo 18, diz: não foi carne e sangue que te revelou. Não foi carne e sangue que te revelou. Uau! Só que nós já lemos, já postou-se aí o versículo, já lemos que quando André foi chamar Pedro, no capítulo 1 de João, André disse assim: achamos o Messias, achamos a Cristo. Foi André que contou para Pedro que Jesus era Cristo. Agora que o grupo, agora que Jesus pergunta para o grupo, quase no fim do ministério, Pedro só está respondendo o que André lhe contou. O que ele no caminho confirmou. E ele está a dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus está a dizer: não foi carne e sangue que te revelou. Como se isso fosse a primeira vez. Como se fosse apenas Pedro que disse isso. Não. Eu diria: mestre, não. Pedro, não foi Pedro que só recebeu essa revelação. André é que lhe contou. E André, você como sabe? Não, João Batista, no dia que disse que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que Jesus, certamente, sendo ele a sabedoria em pessoa, sabendo que Pedro não soube isso de algo imaginário, não foi algo novo, foi algo que ele sabia, foi André que lhe contou que ele achou o Messias, e Jesus chamou isso de revelação. Aqui fica algo interessante sobre revelação. O que é, na verdade, revelação? Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou. Eu entendi com esse texto que revelação não é dizer coisas novas. Revelação é repetir as mesmas verdades quando elas ficam claras para nós. Infelizmente, hoje o mundo evangélico
se encheu de novas revelações, novos profetas, profetas novos, profetas da nova época, o homem encarnado, novo ensino. E nós chamamos isso de revelação. Isso é revelação. Não, revelação é falar as mesmas coisas que Jesus falou. É repetir as mesmas verdades que estão nas Sagradas Escrituras. Quando tens compreensão de algo que está escrito, de uma pregação que você ouviu, você está diante de uma revelação. Eu posso estar a pregar algo que você já sabe, mas nesse momento, se abrir uma janela para ti, caiu na tua vida uma revelação. Para nós, dentro desse contexto de Pedro, revelação, o que Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou, mesmo que uma carne tenha te contado, mesmo que o sangue tenha te comunicado, mesmo que um homem tenha te falado, só é revelação porque você creu, você viveu, você afirmou essa verdade. Então não foi carne e sangue que te revelou, não foi carne e sangue. Eu cresci na igreja, eu ouvi todas as histórias da escola bíblica dominical infantil, li, estudei, cantava sobre Jesus, mas no dia que a palavra que eu já sabia se revelou a mim, ela ficou muito clara. Ficou clara. Então a revelação é, na verdade, a convicção das verdades velhas. Nós não estamos à procura de verdades novas. Nós temos a verdade que sempre se renova. Ela está há milhares de anos, mas ela não deixa de ser velha, não deixa de ser revelação. A revelação é Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. Isso é revelação. Não queiramos outras verdades. Não estou à busca do evangelho dos últimos tempos. Eu creio no evangelho de todos os tempos. O que Pedro pregou, o que Paulo pregou, o que João pregou, isso eu prego hoje, porque essa é a revelação. Então, Pedro só falou para Jesus o que André também lhe contou. Revelação é falares aquilo que te falaram, porque ela é verdade. Isso é revelação. Então, eu gostaria de parar aqui, porque temos estado a ouvir coisas novas. Agora a revelação da água, agora tem revelação da folha, tem agora a revelação da areia. Olha, surgiu uma nova revelação. Amado, nós só temos uma revelação, chama-se Jesus Cristo. O mistério revelado. Ele é o Senhor. Hoje está a se entrar para o caminho de sacerdócios, estão a usar forças da natureza, o poder da água, anjos cabalísticos, e muita gente no Evangelho está a entrar para isso, para os mistérios cabalísticos, né? Da cabala judaica, das heresias, e as pessoas estão a levar isso para a igreja. Já ouvi, inclusive, pastores que para a igreja crescer tem que matar animal dentro da igreja, e vai. Não, a revelação não é isso. Revelação são as mesmas coisas. Amém. Eu não me canso de falar das mesmas coisas. Eu não deixo de pregar o evangelho porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a revelação. Revelação é o evangelho. Jesus morreu na cruz por ti. Essa é a revelação. Amém. Não tem outra. Não tem outra. Não tem papá Juboni, não tem novo, não sei, não tem nada. Não tem outro. Não sei o que é papá, sei lá o que, surgiu. Ele agora é profeta, não. Cacó Felipe agora surgiu, não, a encarnação de... Não. Revelação é Jesus Cristo. Amém. Essa é a revelação. Aleluia. Então, sobre Pedro temos muita coisa a falar. Então, Jesus tinha um carinho tremendo por Pedro. Pedro, um carinho fora de comum, né? Foi a Pedro que se deu a incumbência de realização da última ceia, em Lucas 12:8. Pedro tinha essa responsabilidade. Ok? Mais uma vez estamos a falar que Pedro era muito impulsivo, né? Era bastante impulsivo. Só para vocês terem ideia, em João 13, Pedro era tão impulsivo que Jesus decidiu lavar todos os discípulos, os pés de todos os discípulos. Pedro disse, não, meu pé você não vai lavar. Não. Você é o Cristo, você não vai me lavar o pé. Porque esse é um trabalho escravo. Eram os escravos que lavavam os pés dos senhores. E Jesus se baixou, tirou a roupa, meteu a toalha e começou a lhes lavar os pés. Pedro disse, duvido aqui, você não vai me lavar o pé. Não, você não vai me lavar o pé. És meu Senhor, não vais me lavar meu pé. Mestre, não. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Disse, o quê? Se não me lavar os pés, não terei parte contigo. Me lava também já agora as mãos. Lava também a cabeça. Lava... Só Pedro faria isso. Pedro. Eu gostaria muito de conhecer Pedro. Eu gostaria muito poder estar no grupo de discípulos, ser amigo dele, porque ele era terrível, né? No momento, não quero que ele lave o pé. Quando descobre a razão da lavagem, diz, agora me lava também a cabeça, me lava a mão, me dá jabão todo o corpo.
pode me lavar tudo. Aí Jesus disse, não precisa, basta lavar os pés. Jesus estava a dizer, basta os teus caminhos, ou teus pés estarem no caminho, basta que os teus pés estejam limpos, alinhados com a palavra, lâmpada para os pés, luz para os caminhos, você já tem parte comigo, amém? Basta os pés. Então, os pés falam de obras, falam de prática, falam de seguir, falam de discipulado. Quando Jesus estava a lavar os pés, Jesus estava a dizer que o corpo todo está limpo porque vocês são meus seguidores. Enquanto vossos pés estiverem limpos, me seguindo no caminho, vocês são realmente meus discípulos. Amém? Quando Jesus foi preso, Pedro também é o discípulo que estava ali a negar, né? Já falamos sobre isso. Pedro negou 3 vezes. Temos registro em Mateus 26, 34 a 75, Marcos 14, 40 a 72, Lucas 22, 34 a 62, João 18, 27. Temos, então, o Pedro que nega. Amém? Sobre a crucificação de Jesus, é bem provável que Pedro tenha também testemunhado a crucificação, porque depois que Jesus foi preso, né, eles fugiram. Só João chegou muito perto. Mas poderemos ter, porque alguém está a postar os textos, em 1 de Pedro 5:1, temos algum registro de que é bem provável que Pedro tenha não muito distante da crucificação, né? Segundo o que ele diz. Íamos postar um texto em 1 Pedro 5:1, onde temos algum registro de que Pedro provavelmente tenha estado na crucificação. É bem possível, né? Que ele testemunhou a crucificação, porque os evangelhos não trazem esse dado apenas de João, né, na crucificação. João estava perto. Mas alguém pode nos dar aí 1 de Pedro 5:1? Tá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunho das aflições de Cristo, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Esse texto, segundo os teólogos, entende-se que seja um texto que pode estar a fazer alusão à crucificação ou ao sofrimento que Cristo passou, né? Porque não temos essa proximidade de Jesus ou de Pedro junto à cruz e na crucificação. Mas podemos afirmar categoricamente que Jesus apareceu a Pedro na ressurreição, ou após a ressurreição, em Lucas 24, 33, 34 e 1 Coríntios 15. Pedro, pode-se dizer de Pedro que ele era o primeiro pregador dentre os discípulos. Digamos assim, pregador no púlpito, pregador diante da igreja, né, primitiva, começar. Jesus já é assunto aos seus, né? Pedro se torna não só o porta-voz dos discípulos para com Jesus, ou para com várias situações do caminho, mas Pedro se torna o primeiro pregador. Quando então o Pentecostes se dá, Pedro, o pentecostal, ele decide então defender quando se diz que esses estão bêbados. Ele levantou e disse, esses não estão bêbados, estão cheios do Espírito Santo. E Pedro começou uma pregação brutal, 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 brutal. Se nós lemos Atos 2, amados, leiam aquela pregação. Aos pregadores, eu sempre falo, leiam a pregação de Pedro, é brutal a pregação, extraordinária a pregação, né? E porque a pregação era tão impactante, ela ganhou cerca de 3.000 pessoas. Imagina, 3.000 almas para Jesus. 3.000 almas. Quando lemos o livro de Atos, vamos ver que Pedro, pelo menos até o capítulo 13 de Atos, Pedro é dos apóstolos principais. Muda depois para a introdução de Paulo, né? No capítulo 13, porque Paulo era da igreja de Antioquia, né? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, e disse o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para as obras que eu tenho chamado. A partir do capítulo, né, 13, é que o livro de Atos, sendo então o Lucas, né, um biógrafo pessoal de Paulo também, um discípulo de Paulo e biógrafo, o livro toma outro curso, porque Lucas passa a acompanhar Paulo às cruzadas, então deixamos de ter registro de Pedro. Lucas é que fez o registro do Evangelho de Lucas, a partir de Pedro, João, Tiago, ele foi fazendo perguntas e saber tudo, por isso o Evangelho é assim bem recheado, porque ele vai investigando. Lucas escreve para Teófilo o livro de Lucas, escreve para o excelentíssimo Teófilo também o Evangelho, o livro de Atos, né? Os 2 livros de Lucas
foram escritos para um homem, não sei se diplomata, rico, um excelente Teófilo, que estava interessado em saber a história de Jesus, né? Então ele escreve. Então o evangelho muda de tom no capítulo 13 para Paulo. Só que até o capítulo 13, toda a ênfase do livro não deixou Pedro de fora. Ele volta até outra vez a aparição no livro de Atos, naquela confusão com Paulo, né? Em Atos 15, de 1 a 21, Pedro volta a aparecer já nas igrejas dos gentios, certo? Já na igreja dos gentios, no cruzamento que teve com o apóstolo Paulo, e um pouco mais tarde, no cruzamento que Paulo e Silas tiveram quando foram à igreja de Jerusalém, para apresentar a questão sobre quais seriam obrigações para a igreja dos gentios, ok? Então, Pedro era muito determinado na igreja para tomar decisão desde o princípio. Em Atos 1, ele era o que decidiu mudar o lugar de Judas, é que fez a exposição para que se escolhesse alguém que substituísse Judas, que calhou Matias, né? E Pedro também era um homem de milagres. Era um homem de milagres. Vemos Pedro na Porta Formosa junto com João, né? Em Atos 3:6. Nós vemos a ressurreição de Dorcas, quem lembra? Dorcas, em Atos 9, 36 a 41, Pedro foi chamado e foi ressuscitar aquela mulher Dorcas. Então, eram os milagres que eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Nós vemos já em Atos 2, 47, né, em diante, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações, e muitos milagres eram feitos pela mão dos apóstolos. Então, eram bastantes milagres que eram feitos pelas mãos dos apóstolos, e Pedro era aquele que curava com a sua própria sombra, ok? E vai. Mas Pedro, né, também naquele caráter dele, muito impulsivo, foi o que ditou a morte, né, pelo Espírito, faça essa conversão, a morte de Ananias e Safiras em Atos 5, 1 a 11. Né? Foi ele que disse, por que encheu Satanás o vosso coração para que mentisses o Espírito Santo? E Ananias morreu. Quando Safira veio, também lhe disse, aí mesmo que você está enterrando o teu marido, ela também caiu e morreu. Então, Pedro, né, tem a presença do seu caráter bem presente no seu ministério. E aqui deixa eu abrir um parênteses para dizer que nós precisamos perceber que Deus nos chamou e nosso temperamento estará presente em nosso ministério do princípio ao fim, para fazer bem ou para fazer mal. Nosso caráter vai influenciar positiva ou negativamente nosso ministério. Isso não tem a ver com o Espírito Santo. Isso tem a ver com o quanto do teu temperamento, teu caráter, tua instrução poderá fazer o bem ou mal ao serviço que Deus te confiou. Nós vamos ver em todo o ministério, inclusive nossa instrução, nossa intelectualidade, nosso temperamento, nosso comportamento, nossa educação, será parte, ferramenta do nosso serviço a Deus. E sobre Pedro nós aprendemos isso. Seu temperamento, né, estava muito presente em seu ministério, quer seguindo Jesus, quer exercendo, né, o ministério já como um dos pastores da igreja de Jerusalém. Então, precisamos ter sabedoria. Quem vai falar de Paulo talvez vai falar também disso, que Paulo se separou de Barnabé por causa do temperamento dele. Paulo também não aguentava, Paulo fervia com pouca água. Né? Vamos ver Moisés. Moisés era outro nervoso, depois era gago, não está conseguindo falar, já fica nervoso, já bate, já estraga tudo. Né? Moisés era assim, já cabeça lhe queimou de fogo. Então vai, Deus está a usar pessoas temperamentais, pessoas, né, que poderão ter algum desvio qualquer e vai de nervo. Moisés lhe disseram, fala com a rocha que vai dar água. Moisés, nervoso, pegou, bateu na rocha. Epa, Deus ficou chateado com ele. Eu te mandei falar com a rocha, não é para bater. Os temperamentos vão surgir no ministério. Por isso, quem quer ter muito sucesso no ministério precisa olhar para si e perceber aquele lado dele que pode interferir negativamente, ferir uma ovelha, ferir alguém, afetar alguém, né? Mas quero dizer que Deus nos chamou apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos temperamentos, apesar da nossa volatilidade, Deus nos chamou apesar disso. Se alguma coisa corre mal no ministério, é você, mas se corre bem é Deus.
Se fizeste bem, foi Deus. Se fizeste mal, foi você. Então, muito de nós aparece no ministério e muito de Deus também aparece. Então, por causa do muito de Deus, Deus ainda assim nos usa, apesar dos nossos temperamentos, às vezes, evasivos. Eu penso que se Pedro fosse misericordioso em seu temperamento, ele poderia até tratar e repreender Ananias e Safira de outro jeito, né? Mas ele ditou algo tremendo, né? Foi como Elias, aquela coisa, né? E aquilo provocou um temor tremendo na igreja, e louvado seja Cristo por isso. Deus está a nos usar, mesmo com nossos temperamentos. Alguns, inclusive com o temperamento todo recuado, também pode afetar negativamente a obra de Deus. Medroso, medo e tal, receio. Então, temos que ter sabedoria para lidar. Amém? Com tudo quanto o Senhor nos confiou. Então, Pedro era o homem dos milagres. Não tem ouro nem prata, mas o que tem, levanta-te e anda, Atos 3:6, né? Dentre os milagres que mais se destaca foi a ressurreição de Lázaro, né? Desculpa, a ressurreição de Dorcas, Tabita, melhor assim. Então, ele era esse homem. Pedro também, eles acabaram ficando, isso é interessante dizer, Pedro acabaram ficando na igreja de Jerusalém. Eles, mesmo sofrendo grandes perseguições, eles foram tão corajosos que eles não saíram de Jerusalém, eles permaneceram lá. Amém? Então, Estevão foi morto, Pedro não saiu de lá, ficou. Os outros fugiram, né, para as cidades costeiras de Lídia, Jope, Sarona, os dispersos, como eram chamados, mas Pedro e João continuaram ali, porque havia um certo medo deles chegar perto, né? Imagina só, se os irmãos da igreja que só mentiram morreram, nós que estamos aí tentando les matar mesmo para morrer rápido. Então, as pessoas tinham muito medo deles, ok? Tinham respeito, mas tinham muito medo dos apóstolos por causa desses factos. Quando então prendem a Tiago, lhe cortam a cabeça, tentam prender a Pedro para lhe matar e o anjo lhe tira da cadeia, aquilo só piorou mais o receio, né? E então, até o povo tinha eles em grande estima, ok? Nós estamos a terminar. Então, Pedro foi um grande pregador, ele foi o responsável por anunciar a mensagem para a família de Cornélio em Cesareia, em Atos 10, né? Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia, aquela questão, Gálatas 2:11, esteve na igreja de Antioquia, ele visitou alguma igreja dos gentios, teve conflitos com Paulo, né, por causa dos gentios, né, por causa da questão que Paulo chamou de hipocrisia, mas por conta desse conflito, e isso fica interessante, Paulo repreendeu a Pedro, né, e Paulo não só repreendeu, contou que repreendeu, mas Pedro nunca relevou isso com mágoa. Vê só como que alguém posta para nós, estamos a terminar, 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15, só para vermos o que Pedro falou de Paulo, mesmo após ter tido essa famosa repreensão, né? Esse resistir na cara, como Paulo colocou, ele resistir na cara. Alguém pode postar para nós o texto de 2 Pedro 3:15, para vermos o que Pedro falou de Paulo. Ok. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vê como ele chamou nosso amado irmão Paulo, amado irmão, amado irmão. Infelizmente hoje há pessoas que entram em inimizade porque lhe repreenderam. Falei verdade para o teu bem, mas acabou, é divisão. As igrejas nascem, as divisões na igreja, as denominações terminam em questões simples, não respeitou meu ministério, me chamou a atenção. E Paulo fez isso na frente de muitas outras pessoas. Pedro podia se sentir ofendido, eu sou o primeiro apóstolo, nós é que te recebemos aqui. Mas Pedro nunca relevou isso e chamou a Paulo de amado irmão. Isso demonstra que Jesus disse, quando vos amares uns aos outros, nisso sereis conhecidos como discípulos. Muitas vezes Pedro era comparado com Paulo e Cefa, e Apolo. Se dizia sempre a Paulo ou Pedro, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo explica que não é assim que se deve fazer, amém? O corpo de Cristo não está dividido, ok? Para terminar, no ano 50 depois de Cristo, por favor, Stella.
No ano seguinte, no ano 50 depois de Cristo, mesmo não tendo informações detalhadas sobre o era que ele tenha, né, escrito essas, tenha pastoreado a igreja até a morte. 1 de Pedro 5, 1, 2, ele tenha pastoreado uma igreja local até a morte, ok? Pedro, no fim da vida, chegou, né, a ter grandes debates em Roma, porque ele fixou residência em Roma, né? Embora a igreja de Roma não tenha sido fixada ou fundada por ele, Pedro tenha colocado sua residência final em Roma. Mesmo não tendo registros bíblicos, a tradição afirma algumas questões, né? Porque temos livros posteriores da tradição, da patrística, da platologia, da patrologia, os pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, né? Que Pedro tenha estado ali, segundo a afirmação. E vamos lá ver quando é que morreu. O apóstolo Pedro foi martirizado em Roma, onde ele fixou residência, por volta dos anos 68 depois de Cristo, assim como também foi Paulo, né? Quem fala disso foi Tertuliano, que viveu nos anos 200 depois de Cristo, defendeu a reformação. Orígenes também afirmou, né, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi Orígenes. Esses viveram, digamos assim, tipo, eles conheceram Pedro teve filhos, né? Ele conheceu o bisneto de Pedro, certo? Assim, ele conheceu bisneto não, neto de Pedro, porque são ali no ano 200, 130 anos depois, ok? Vamos falar, são 2 gerações, certo? Então, Orígenes fez essa declaração de que Pedro tenha sido morrido, tenha sido crucificado. Ele estava para ser crucificado, martirizado por causa de debate em Roma. Ele foi crucificado assim, mas ele disse: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Então, lhe viraram de cabeça para baixo. Enquanto ele era crucificado, o sangue corria, ele encharcou, né, a respiração, e por encharcamento e pelo rasgar das veias, Pedro então sucumbiu e morreu de maneira gloriosa, né, à semelhança do seu Senhor. Então, este é o que eu podia falar aqui no capítulo apostólico sobre o nosso amado irmão Pedro, apóstolo do Senhor, apóstolo da circuncisão, porque ele exerceu muito ministério na circuncisão entre os judeus. Só depois, no fim da vida, foi em Roma, e no ano 68 depois de Cristo ele foi morto. Então, até aqui minha exposição da